Irmãos, antes de nós abrirmos as nossas Bíblias para ouvirmos a voz do Senhor na sua palavra, nós vamos até Ele em oração. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocar a igreja diante do Senhor. Nós vamos ter esse momento de intercessão, onde nós rogamos a Deus pela vida da igreja, pela vida do seu povo, e depois nós iremos, com a graça do Senhor, abrir a palavra de Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer através da pregação da palavra. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante do Senhor. Sabemos que nós só podemos estar diante de Ti, ó Pai, porque nós temos acesso a Ti por meio do Senhor Jesus. E é por esse acesso que nós temos por meio de Cristo que nós estamos diante de Ti e colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti. Pedindo, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, sabendo, ó Deus, que é diante de Ti que nós devemos estar e é diante de Ti que nós nos colocamos nessa noite. Ó Deus, nós já confessamos os nossos pecados, nós já ouvimos a respeito do Teu perdão e nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor nos santifique, para que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos faça mais parecidos contigo, que a cada dia o Senhor nos faça compreender que o verdadeiro povo de Deus não confia em méritos ou status do homem, mas que o verdadeiro povo de Deus confia no Senhor, confia nos méritos de Cristo e está apegado à salvação em Cristo pela fé. Ó Deus, nos santifique e nos faz mais parecidos com o nosso Redentor. Que nós possamos, ó Deus, nos tornar mais parecidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, enquanto nós aguardamos o dia em que nós seremos ressuscitados uma última vez para estarmos com o Senhor para sempre. Que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor, Deus, abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, que o Senhor os visite com a Tua graça e bondade, e que nessa noite, Senhor Deus, aqueles que estão aqui presentes possam ouvir o Evangelho sendo pregado aos seus corações, e por meio do Evangelho, que possa haver salvação em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade às nossas meditações nessa carta. No último sermão, em Filipenses, capítulo 3, nós meditamos nos versículos de 1 a 3. Nessa noite, com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós avançaremos e iremos, com a graça do Senhor, até o versículo 11 do capítulo. Então, hoje nós iremos ler Filipenses capítulo 3, a leitura será a partir do versículo 1 até o versículo 11, porém a nossa meditação, a nossa exposição nessa noite se concentrará a partir do versículo 4 até o versículo 11. Filipenses capítulo 3, a leitura a partir do versículo 1 ao 11. Escute com atenção, com fé, o que a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja.
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, agora pedindo a graça dele para ouvirmos a sua voz na sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra e agora rogamos que o Senhor fale conosco e que o Evangelho de Cristo seja revelado aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, através da carta aos Filipenses, nós temos aprendido que Paulo escreveu a essa igreja com o propósito de que essa igreja pudesse então viver a nova realidade do Evangelho que agora eles tinham em Cristo Jesus. Nós lembramos a ocasião dessa carta, nós lembramos que os filipenses viviam numa cidade chamada Filipos, que havia se tornado uma colônia romana, uma cidade romana, e por isso essa cidade ou essa igreja, esses irmãos, sofriam com a pressão de estar debaixo dos estatutos romanos, inclusive debaixo do culto ao imperador, enfim, e outros tipos de perseguição que aquele povo, que aquela igreja enfrentava. Por isso, Paulo escreve essa carta tentando incentivar a igreja a ter coragem para viver como cidadãos do Evangelho, cidadãos do Reino de Deus, mesmo no contexto dessas perseguições, mesmo no contexto de revolta contra o Evangelho. Nós temos visto como Paulo escreve essa carta para exortar os irmãos, como ele mesmo diz, a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa é, sem sombra de dúvidas, a principal exortação de toda a carta. Quando nós lemos no versículo 27 do capítulo 1, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que Paulo fala nessa carta, todas as demais exortações que Paulo traz nessa carta, estão baseadas nessa principal exortação, a exortação a vivermos de modo digno do Evangelho que nos salvou, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos observado que Paulo utiliza dois instrumentos para ensinar a sua igreja. O primeiro instrumento são os imperativos, as ordens, como ele disse aqui, vivam ou andem, façam isso, façam aquilo. Mas o segundo grande instrumento que Paulo utiliza nessa carta para ensinar esses irmãos e para nos ensinar são os exemplos. Paulo já deu alguns exemplos nessa carta. Primeiro, ele apresentou o exemplo dele, quando ele mostrou que ele mesmo havia entregado sua própria vida por amor aos irmãos e por amor ao Evangelho de Cristo, e ensinou que os irmãos deveriam fazer a mesma coisa pelo Evangelho. Depois ele mencionou o principal, o maior de todos os exemplos, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Paulo disse no capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Em outras palavras, o exemplo de Cristo serviu como fundamento para que aqueles irmãos compreendessem que eles deveriam entregar a sua vida uns pelos outros, considerando os outros superiores a si mesmos e não vivendo pelos seus próprios interesses, mas vivendo pelo interesse da igreja, pelo interesse do Evangelho, pelo interesse do reino, pelo interesse dos seus irmãos. Depois de dar o maior exemplo, o exemplo de Cristo, Paulo ainda continuou trazendo exemplos. Ele trouxe o exemplo de dois outros homens, um chamado Timóteo e o outro chamado Epafrodito. Através do testemunho desses dois homens, Paulo mais uma vez exortou os irmãos e nos exortou a não buscarmos os nossos próprios interesses. Afinal de contas, Timóteo e Epafrodito chegaram ao ponto de arriscar a sua própria vida por causa do Evangelho, da igreja e do serviço a Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, Paulo traz um exemplo. E hoje, mais uma vez, Paulo nos ensina através dos exemplos. E novamente o exemplo dele, novamente o exemplo da sua própria vida. Não tanto para recomendar o exemplo nos termos que nós vimos anteriormente, mas para nos mostrar como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo transformou a sua vida e como a transformação da sua vida deveria impactar a vida desses irmãos e também as nossas.
Nós temos aqui, através do exemplo de Paulo, através da sua própria vida, um contraste entre duas formas de religião no mundo. A primeira forma, uma religião que se apega a méritos, que se apega a status e a privilégios humanos e que fundamenta seu relacionamento com Deus nessas coisas. E Paulo também, através da sua vida, nos mostra um segundo tipo de religião, um segundo tipo de religiosidade, que não se apoia nos méritos humanos, mas que compreende que esses méritos não têm valor algum diante de Deus. Uma religião que se fundamenta na salvação unicamente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E é interessante que esse contraste vai ser relatado na vida de Paulo. Paulo, ele é capaz de nos ensinar através dos seus argumentos, muitas vezes complexos, mas ele é capaz também de nos ensinar com o seu testemunho. E o seu testemunho vai ser capaz de nos ensinar esses dois modos de vida. E a partir do testemunho de Paulo, então, nessa noite, nós aprenderemos que, como verdadeiro povo de Deus, nós abandonamos os nossos méritos por causa do verdadeiro conhecimento de Cristo pela fé. Como verdadeiro povo de Deus, nós abandonamos os nossos méritos por causa do verdadeiro conhecimento por meio da fé em Cristo Jesus. Nós veremos isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que, assim como Paulo, nós abandonamos os nossos méritos diante de Deus. Veja que a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo oferece um resumo do seu testemunho. Ele fala a respeito da sua antiga vida no judaísmo e mostra como a sua antiga vida no judaísmo é um exemplo de uma religiosidade apegada a status, a méritos e a privilégios humanos. Veja comigo a partir do versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, irmãos, menciona aqui as suas credenciais no judaísmo. E a gente precisa entender por que Paulo está trazendo o seu testemunho aqui. Nós já compreendemos que ele traz o seu testemunho aqui e que o seu testemunho fala a respeito de dois momentos da sua vida. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é: por que Paulo traz esse testemunho aqui? Paulo não fala da sua vida constantemente nas suas cartas, mas nesse momento ele resolve falar da sua vida. E por que ele resolve falar da sua vida aqui? Para entendermos melhor a razão para ele mencionar o seu testemunho, nós devemos lembrar da ameaça que estava rondando a igreja aos Filipenses e que rondava também outras igrejas. Que ameaça era essa? A ameaça que Paulo chama na carta aos Gálatas de agitadores. E quem eram esses agitadores? Era um grupo, provavelmente de uma outra região, provavelmente de Jerusalém, nós não temos certeza, mas provavelmente de Jerusalém, um grupo que inflamava as igrejas, especialmente a igreja dos Gálatas, insistindo que para serem verdadeiros crentes, verdadeiro povo de Deus, eles deveriam, além de crer em Jesus, se submeterem à circuncisão e à obediência da lei de Moisés. Em outras palavras, eles afirmavam que se alguém quisesse ser parte do povo de Deus, além de crer em Jesus, eles deveriam se tornar judeus, deveriam ficar debaixo da lei de Moisés, serem circuncidados, guardarem as festas anuais, guardarem o sábado e assim por diante. Aqui nessa carta nós temos uma situação muito semelhante. Falsos mestres que se identificavam como cristãos estavam insistindo com os filipenses que eles deveriam adotar em suas vidas os ritos e as práticas do judaísmo, da antiga aliança, para serem parte do verdadeiro povo de Deus, para terem um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É como se eles estivessem dizendo para a igreja que eles não são crentes ainda, ou que eles são crentes de segunda categoria, que para serem filhos de Deus de verdade, para serem crentes de verdade, além de crer em Jesus, eles precisavam fazer isso, aquilo e aquilo outro. E é justamente diante dessa situação que Paulo faz questão de mencionar o seu testemunho para ensinar aos irmãos dessa igreja que aquilo que eles estavam aprendendo desses falsos mestres não era verdade, pelo contrário, era mentira. Paulo, então, irmãos, afirma que se alguém confia na carne ou pensa que pode confiar na carne, ele muito mais.
Paulo lembra que ele, como judeu, tinha todas as credenciais, todo o status, todos os méritos que esses falsos mestres estavam impondo sobre os filipenses. E aqui a lógica de Paulo é interessante. Os falsos mestres estavam ensinando: olha, se vocês quiserem serem crentes verdadeiros, se vocês quiserem serem verdadeiros filhos de Deus, vocês precisam se tornar judeus. E Paulo está dizendo: irmãos, mais do que qualquer um deles, eu era judeu. Mais do que qualquer um deles, eu poderia me gloriar, me orgulhar dos méritos e do status que eu possuía no judaísmo. E eu abandonei tudo isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, irmãos, Paulo está falando aqui dos méritos, e é por isso que ele utiliza essa frase, né? A carne. Ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. E aqui, irmãos, essa palavra carne não significa, nesse texto, algo ligado à pecaminosidade do homem, como Paulo vai falar em outros textos. Aqui a palavra carne significa, de fato, a religiosidade que se expressa de forma externa, não é? Calvino, ele comentando esse texto, ele diz que o termo carne, para Paulo aqui, inclui tudo que é externo ao homem, tudo aquilo que ele poderia se gloriar, que ele poderia se exaltar aqui. Ou seja, ele chama de carne tudo aquilo que está fora de Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo: eu, mais do que qualquer um outro, poderia confiar na carne, nos meus méritos religiosos. E aqui, irmãos, em comparação aos judaizantes, em comparação aos falsos mestres que estavam ensinando essas coisas aos filipenses, Paulo poderia se glorificar ainda mais. E aqui Paulo menciona 7 razões pelas quais ele poderia se exaltar diante desses homens. A primeira das 4 as primeiras 4 estão ligadas ao seu próprio nascimento. Paulo, desde que nasceu, ele poderia se gloriar. Em outras palavras, Paulo nasceu em berço de ouro. Paulo nasceu em berço de ouro religioso. Mais do que qualquer um dos filipenses, mais do que qualquer um dos judaizantes, Paulo era digno em termos da religião judaica. Primeiro, ele foi circuncidado ao 8º dia. E isso separava Paulo dos demais homens, que eram pagãos, que não haviam sido circuncidados, e separava Paulo daqueles que praticavam a circuncisão de forma errada. E eu diria mais: isso separa Paulo daqueles que se submetiam à circuncisão depois. É como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, vocês estão querendo se circuncidar agora. Eu fui circuncidado ainda quando era um bebê, e eu abandonei todas essas coisas. É como se Paulo está dizendo: irmãos, vocês agora resolvem se circuncidar, achando que por isso vocês vão ser mais especiais diante de Deus. Eu fui circuncidado quando era um bebê e eu abandonei isso por causa de Cristo. Paulo está dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia. Além disso, eu pertencia à linhagem de Israel, e isso significava que ele era judeu de nascimento. Em outras palavras, ele poderia dizer que ele era, no judaísmo, superior aos filipenses que, por acaso, tentassem se tornar judeus. Paulo está dizendo: eu não sou como alguns que eram gentios, ou seja, que não eram judeus e escolheram se tornar judeus. Eu nasci judeu. Eu fui batizado ao 8º dia. Além disso, ele diz: eu vim da tribo de Benjamim. Ou seja, ele não era apenas israelita, ele era de uma das tribos mais importantes de Israel. Ele não era de uma tribo ignorada, desconhecida ou pequena. Ele era da grande e poderosa tribo de Benjamim. Por isso ele diz: eu era hebreu de hebreus, o que significa que ele não havia se misturado com outras raças, com outras culturas. Ele é judeu de nascimento nobre. Se tem alguém que é judeu, é Paulo, e Paulo está dizendo: eu abandonei todas essas coisas por causa de Cristo. Somado a essas características, Paulo menciona mais 3, não características do berço dele, mas características da escolha dele, da vida dele, que o tornavam mais merecedor de honra e de glória do que qualquer um que insistisse em se tornar judeu.
Primeiro ele diz que, quanto à lei, ele era fariseu. E aqui nós lembramos que os fariseus eram um grupo religioso que era muito marcado pelo zelo e rigidez na interpretação das tradições judaicas e na lei de Deus também. O próprio nome fariseu significa santo, separado, ou seja, é um grupo que se considerava mais santo, vamos dizer assim, do que os demais. Era um grupo pequeno, mas mesmo sendo um grupo pequeno, era um grupo que influenciava muito a vida dos judeus, tanto é que Jesus Cristo acaba lidando com os fariseus diversas vezes na sua vida, pela grande influência que eles exerciam sobre o povo. E Paulo disse que ele era fariseu. E Paulo, em outros textos, faz questão de dizer que os fariseus, eles se destacavam pelo apego que eles possuíam às tradições e às escrituras do Antigo Testamento. A tal ponto que Paulo chega a dizer que ele perseguia a igreja por causa do seu zelo. Abra sua Bíblia em Gálatas e perceba que não é a primeira vez que Paulo fala a uma igreja a respeito da sua postura em relação à igreja do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Gálatas 1, verso 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Gálatas 1, 13 e 14. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de maneira violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Veja aqui, irmãos, que Paulo está nos dizendo que ele tinha um zelo extremo, a tal ponto de perseguir violentamente a igreja e devastar a igreja do Senhor. Ele diz que, em relação aos demais da sua idade, ele se destacava no judaísmo, na sua nação, porque ele era zeloso nas práticas e nas tradições do judaísmo. Por fim, ele ainda diz, na carta aos Filipenses, que ele era irrepreensível quanto à lei. E certamente, irmãos, isso não significa que Paulo acreditava que ele não tinha pecado, não é? Mas o que Paulo está dizendo é que, naquilo que diz respeito à vida digna de um homem judeu em relação à lei de Deus, ninguém poderia olhar para ele e apontar um defeito. Em outras palavras, as pessoas não poderiam olhar para Paulo e dizer: esse homem tem esse pecado, tem essa falha, porque ele era irrepreensível, porque ele cumpria as tradições do judaísmo, porque ele cumpria a lei de Deus. Ninguém poderia apontar o dedo para Paulo e dizer que ele fazia isso ou aquilo errado, porque ele era um homem irrepreensível para qualquer outro. Aqui, irmãos, perceba o quadro que Paulo está construindo para nós. Perceba como Paulo aqui, irmãos, de forma correta e precisa, ele destaca como ele vivia numa religião pautada em méritos e em status, e ele estava muito bem nessa religião. Ele estava muito bem nessa forma de se relacionar com Deus. Ele era um judeu verdadeiro, praticante da lei, irrepreensível, de berço de ouro, circuncidado. Ele não tem nada que nós possamos apontar o dedo para como demérito. Se nós fôssemos pensar na igreja presbiteriana ou algo assim, nós poderíamos dizer que Paulo ele foi batizado na infância, cresceu na igreja presbiteriana, reformado até onde pode saber. Ele leu as confissões de fé, ele leu a tradição reformada, ele conhece os puritanos, ele domina toda a tradição, se nós pudéssemos fazer isso. Mas Paulo está dizendo, irmãos, que todas essas coisas, diante de Cristo, ele considerava como perda. Veja que no versículo 7, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo considerou, irmãos, tudo aquilo que era seu motivo de orgulho, tudo aquilo que era motivo da sua exaltação, da sua soberba, da sua alegria, motivo de perda por causa de Cristo. E veja que Paulo vai utilizar aqui uma linguagem muito comercial, não é? Paulo vai dizer que aquilo que para ele era lucro, aquilo que era vantajoso,
aquilo que trazia benefícios para ele, ele considerou desprezível por causa de Cristo Jesus. E diante do exemplo, irmãos, de Paulo, nós deveríamos pensar: o que é que nos causa orgulho? O que é que causa em nós esse sentimento de vantagem, de lucro? Onde nós depositamos a nossa confiança? Onde nós depositamos o nosso senso de satisfação? Será que quando nós nos relacionamos com Deus, nós depositamos o nosso sentimento de confiança e de satisfação porque nós somos membros de uma igreja há muitos anos? Será que quando nós nos relacionamos com Deus, nós depositamos a nossa confiança porque nós nascemos na igreja, nós somos batizados na infância, porque o meu pai é crente, porque o meu avô foi crente e assim por diante? Será que quando nós nos relacionamos com Cristo, nós colocamos o nosso senso de confiança, de mérito, de status no fato de termos nascido em berço de ouro em termos religiosos? Será que nós colocamos nosso orgulho em nossa família toda ser membro de uma igreja? Ou será que nós compreendemos que todas essas coisas diante do conhecimento de Cristo não têm valor algum? E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que ser membro de uma igreja, ter a família na igreja, ser batizado na infância é algo sem valor. Não é isso. Paulo também não está dizendo que a tradição judaica ela é inteiramente desprezível. Pelo contrário, na carta aos Romanos, ele diz que os judeus são privilegiados por herdarem as revelações de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que quando nós consideramos essas coisas como meritórias e como a base do nosso relacionamento diante de Deus, elas se tornam desprezíveis e instrumentos de Satanás para a nossa cegueira. Paulo então decide abandonar tudo isso por causa de Cristo Jesus. E ele está dizendo aos filipenses: irmãos, vocês estão sendo enganados. Esses falsos crentes estão dizendo a vocês que se vocês quiserem ser verdadeiro povo de Deus, verdadeiro filhos de Deus, vocês precisam se apegar a essas coisas. Veja, eu tinha todas essas coisas, mas eu abandonei tudo isso por causa de Cristo. E infelizmente em nossos dias, nós ainda continuamos ouvindo esse tipo de mentira. Muitos dizem: se vocês querem ser filhos de Deus, não basta crer em Cristo Jesus, tem que pertencer a tal denominação, tem que vestir tal roupa, tem que fazer isso, fazer aquilo e assim por diante. Todas essas coisas, irmãos, são invenções humanas. E elas distorcem o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo abandonou todas elas e nos ensina nessa noite a abandonar todas elas como méritos diante de Deus, para abraçarmos somente o valor que há em Cristo Jesus. Por isso nós vamos ver em segundo lugar que nós abandonamos os nossos méritos diante de Deus, primeiro, mas nós fazemos isso por causa do verdadeiro conhecimento de Cristo pela fé. Nós abandonamos os nossos méritos diante de Deus por causa do verdadeiro conhecimento de Cristo por meio da fé. Veja que a partir dos versículos 8 e 9, Paulo explica melhor o que ele quer dizer quando ele fala em considerar lucro, em considerar aquilo que era lucro como perda por causa de Cristo. Veja o versículo 8 primeiro. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aqui, irmãos, veja que Paulo considera, irmãos, como perda tudo aquilo que ele colocava a sua confiança. Todos os seus méritos, todos os seus status carnais, ele considera como perda. E ele considera como perda por causa do verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É por causa do Senhor Jesus Cristo que aquelas coisas perdem o valor delas. É por causa de Jesus Cristo que elas se tornam como lixo para Paulo. E elas se tornam como lixo para Paulo porque aquelas coisas traziam orgulho, um orgulho que cegava ele para o verdadeiro conhecimento de Cristo. Irmãos, eu cada vez mais acredito que um dos principais empecilhos para
pregação do Evangelho no nosso contexto aqui, brasileiro, no Nordeste e assim por diante, é o apego às tradições, especialmente as tradições que nós herdamos do catolicismo. Não é incomum, não é difícil você encontrar uma pessoa e falar do verdadeiro Senhor Jesus, falar do Evangelho e ela dizer, não, mas eu vou ficar na igreja dos meus pais, os meus pais me ensinaram dessa forma e eu vou seguir dessa forma, eu vou seguir esse mesmo caminho, Deus é o mesmo, eu já conheço Jesus. E isso, irmãos, infelizmente, é usado como instrumento por Satanás para cegar o entendimento dos homens. E eles se apegam às suas tradições, se apegam àquilo que eles aprenderam dos seus pais, àquilo que eles aprenderam dos seus avós, e eles vivem uma religiosidade que está alicerçada no status, no mérito que eles possuem diante do Senhor. E Paulo compreende o perigo dessas coisas a tal ponto dele dizer que essas coisas se tornaram como lixo para ele. Ou seja, não é que essas coisas apenas não têm valor. Paulo vai mais profundo do que isso. Ele não só diz que elas não têm valor, ele diz que essas coisas traziam prejuízo para ele. E a razão disso é que aquelas coisas afastavam ele de Cristo. Essa compreensão que ele tinha dos méritos, do status dele no judaísmo, afastava ele do Senhor Jesus Cristo. E infelizmente muitos estão longe de Cristo Jesus, porque eles estão apegados aos méritos e ao status que eles possuem nas tradições religiosas, que eles herdaram dos seus pais, dos seus avós e assim por diante. O comentarista ele diz que no processo de reavaliação, Paulo percebeu com horror que as coisas que ele até então via como benéficas estavam na realidade trabalhando para destruí-lo, porque elas estavam cegando ele para a necessidade da verdadeira justiça de Deus. E é assim que a falsa religiosidade ela trabalha. Ela cega o nosso entendimento a respeito da nossa necessidade de Cristo. Nós acreditamos que nós não precisamos de Cristo, afinal de contas, nós somos bons homens e mulheres. Nós somos bons maridos, nós somos boas esposas, nós cuidamos dos nossos filhos, nós fazemos bem à nossa família, nós vamos à igreja semanalmente, nós vamos à missa, nós fazemos isso, aquilo, outro, nós ajudamos o necessitado, nós ajudamos a obra. E muitas vezes essas coisas servem apenas como forma de cegarem a nossa compreensão da nossa necessidade da verdadeira justiça do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, nós podemos ser cegados por aquilo que nós julgamos nos fazer mais próximos de Deus. Veja que interessante essa armadilha do maligno. Justamente aquilo que nós pensamos nos aproximar de Deus é aquilo que pode nos cegar para não ver a necessidade que nós temos do Senhor. A falsa religiosidade nos cega e nos faz seguir uma falsa luz. Paulo, percebendo o perigo disso, ele nos diz que para ganhar a Cristo, ele abandona tudo aquilo que ele considerava como lucro e então ele segue. E é interessante que em Mateus capítulo 13, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, Jesus Cristo fala de um princípio interessante e parecido com o que Paulo falou. Mateus 13, a partir do versículo 44. Mateus 13, a partir do versículo 44, diz assim a palavra de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Irmãos, nós não sabemos se Paulo estava pensando nessas palavras de Cristo quando ele escreveu esse texto de Filipenses. Mas, sem sombra de dúvidas, o testemunho da vida de Paulo é um retrato muito claro daquilo que
Jesus Cristo falou nessas duas parábolas. Paulo, ele tinha um grande tesouro em suas mãos, que era o seu berço de ouro, a sua vida no judaísmo. Ele era um homem respeitável, e um homem respeitado também. Ele era um homem digno de louvor, de elogios da parte dos seus colegas e irmãos judeus. Mas Paulo, ele conhece um tesouro ainda mais precioso. Paulo conhece algo ainda mais valioso do que aquilo que ele possuía. Ele diz que isso é justamente o conhecimento do Evangelho em Jesus Cristo. E quando ele conhece esse tesouro mais precioso, ele abandona tudo aquilo que ele tinha para comprar esse tesouro valioso, para abraçar esse tesouro valioso. Nas palavras de Moisés Silva, em todo caso, a própria experiência de Paulo é uma ilustração dramática da verdade ensinada pelo Senhor Jesus aqui. Paulo reconheceu a antítese entre o seu modo de vida antigo e a nova esperança oferecida a ele. O que era necessário não era um ajuste da sua vida, mas era uma conversão total. E Paulo alegremente abriu mão das suas realizações pessoais para obter uma pérola de grande valor. Nós somos chamados, irmãos, para esse tipo de conversão e transformação. Nós não somos chamados para ajustar a nossa vida na medida do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, nós somos chamados a transformar as nossas vidas de acordo com o Evangelho de Cristo. Nós somos chamados a abandonar os nossos méritos diante da glória, da pérola, do precioso tesouro que é o conhecimento do Senhor Jesus. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Paulo e abraçar a pérola de grande valor, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abandonando os méritos que nós temos, o status que nós temos, as riquezas que nós temos, essas coisas que nós colocamos nos nossos corações tantas vezes. Muito fácil colocar o nosso coração em nosso trabalho, em nossa família, na profissão que nós exercemos, no status social que nós temos. Mas Paulo nos chama a considerar todas essas coisas como sem valor e até mesmo como prejudiciais diante dos méritos de Cristo Jesus. Nos versículos de 9 a 11, nós temos aqui Paulo mostrando mais explicitamente, mais detalhadamente, em que constitui esse tesouro, que pérola é essa. Ele faz questão de descrever essa pérola para nós. Veja a partir do versículo 9 de Filipenses 3. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui, irmãos, é interessante que a gente poderia dividir as palavras de Paulo nesses 3 versículos em 3 aspectos da vida cristã, muito claros aqui. O versículo 9, ele parece tratar um pouco da justificação pela fé, enquanto o versículo 10 fala da nossa santificação e o versículo 11 trata da nossa glorificação. Veja que no versículo 9, nós temos aqui Paulo, em resumo, nos ensinando que ele desistiu dos seus próprios esforços para abraçar a salvação em Cristo somente pela fé. Paulo desistiu de toda a sua tentativa de ser salvo pela obediência e compreendeu que ele só poderia ser salvo pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus. Em resumo, Paulo ensina que a verdadeira justificação diante de Deus é alcançada somente quando nós abandonamos os nossos méritos e esforços para, por meio da fé, abraçarmos Cristo Jesus e então sermos encontrados nela. E aqui é interessante, irmãos, essa frase, sermos encontrados em Cristo. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós abraçamos Cristo Jesus pela fé, nós somos unidos a Ele, de maneira que nós somos encontrados nele.
de modo que o Pai olha para nós e Ele não vê a nós e os nossos méritos, mas Ele vê a Cristo e os seus méritos em nós, de maneira que nós estamos em Cristo e somos encontrados em Cristo. E Paulo diz: irmãos, eu abandonei tudo o que eu tinha para ser encontrado em Cristo. Eu abandonei toda a honra e toda a glória que eu tinha nesse mundo para ser salvo unicamente pela fé em Cristo e estar nele e ser encontrado nele. Essa é a salvação pela fé. Essa é a salvação pela graça. Não por obras, não por méritos. Salvação em Cristo Jesus. No versículo 10, nós temos uma expansão daquilo que nós encontramos no versículo 8. No versículo 8, Paulo fala a respeito do conhecimento de Cristo Jesus. No versículo 10, ele trata melhor sobre esse verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. E no versículo 10 ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. E aqui, irmãos, quando nós falamos do poder da sua ressurreição, ou quando Paulo fala do poder da sua ressurreição, nós cremos que ele está falando aqui do poder que Jesus Cristo tem de nos ressuscitar, o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que nos ressuscita para uma nova vida. É por isso que eu creio que Paulo está falando da santificação aqui, porque primeiro Paulo falou que ele conheceu a verdadeira salvação dos seus pecados por meio da fé em Jesus Cristo. E por meio da fé em Jesus Cristo, ele conheceu o poder da sua ressurreição. Ou seja, Paulo conheceu a nova vida em Cristo. E esse, irmãos, deveria ser o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração deveria ser conhecer Jesus Cristo, ser salvo pela fé em Cristo Jesus, ter os nossos pecados perdoados pela fé em Cristo Jesus, mas não só isso. Nosso desejo também deveria ser conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Como é que nós podemos conhecer o poder da ressurreição de Cristo, irmãos? Quando a cada dia nós morremos para os nossos pecados e nós ressuscitamos para uma nova vida e vivemos de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim, quando Paulo em Filipenses fala sobre experimentar o poder da ressurreição, ele tem em mente a transformação espiritual, da morte para a vida, uma transformação que é a imagem e semelhança de Cristo, uma transformação que acontece nos crentes à medida que eles avançam na fé. É por isso que Paulo, além de ser salvo pela fé, ele deseja crescer no poder da ressurreição de Cristo. Mas veja que ele não quer só conhecer o poder da ressurreição, mas ele também quer tomar parte nos sofrimentos e se tornar como Cristo na sua morte. Isso nos ensina, irmãos, que se nós quisermos conhecer de fato a nova vida em Cristo, se nós quisermos de fato conhecer o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, os sofrimentos são inevitáveis. Nós precisaremos lutar e sofrer para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, para conhecermos a sua morte e conhecermos então a sua ressurreição. Como Moisés Silva ele diz aqui, a participação dos crentes na morte de Cristo inclui não apenas uma ruptura com o pecado, mas também os sofrimentos que eles passam em virtude de estarem unidos a Cristo. Como crentes, irmãos, nós passamos a viver uma nova vida e deixar a antiga vida vai gerar sofrimento. A nossa luta contra o pecado vai nos fazer sofrer. A nossa luta contra as tentações de Satanás nos levará ao sofrimento. A nossa luta contra os valores desse mundo também nos levará ao sofrimento. Mas Paulo nos diz que nós somos chamados a conhecer o poder da ressurreição e o poder da morte do Senhor Jesus Cristo por meio do sofrimento. Paulo fala do seu objetivo de experimentar a morte com Cristo, de experimentar os sofrimentos de Cristo e de ser formado e transformado de acordo com a morte do Senhor Jesus. Isso não é muito falado, não é? Quando nós falamos da vida cristã. Quando nós falamos da vida cristã, nós sempre falamos de forma do lado que nós consideramos ser o lado bom, né? Nós temos uma nova vida com Cristo. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós temos uma nova vida. Isso é verdade. Mas Paulo também nos ensina que também é verdade que na nova vida
nós nos tornamos participantes do sofrimento do Senhor Jesus. Porque agora nós nos tornamos participantes das suas lutas, das suas guerras e das suas batalhas. E não há soldado no reino de Deus que não enfrente a batalha e saia ileso. Não há soldado no reino de Deus que não lute pelo Evangelho e saia sem nenhuma marca do confronto. Pelo contrário, Paulo nos diz que nós somos chamados a viver o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, prontos a batalhar por Cristo e prontos a sofrer as marcas dessa batalha difícil. O que nós temos aqui, irmãos, ainda no versículo 11, é a expectativa de Paulo, da sua glorificação, quando ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui, irmãos, nós não devemos pensar que há uma incerteza de Paulo a respeito se ele vai alcançar ou não a ressurreição dos mortos. Paulo falou em outras cartas suas da sua certeza de que ele vai ser ressuscitado entre os mortos, de que ele vai ser salvo pelo Senhor. Paulo não está duvidando da salvação, mas Paulo está sendo humilde aqui, reconhecendo que o fato dele alcançar a ressurreição dentre os mortos é obra da graça de Deus e é um milagre de Deus. E aqui, irmãos, Paulo está nos mostrando como a nossa vida cristã é um já e ainda não. Paulo está dizendo, nós desejamos e precisamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo já hoje. Já hoje nós experimentamos a nova vida em Cristo. Já hoje nós experimentamos o poder da ressurreição de Cristo. Mas nós aguardamos o dia em que nós alcançaremos de fato, plenamente e finalmente, a ressurreição dentre os mortos. E naquele dia, então, nós não mais estaremos na luta para experimentar o poder da ressurreição, para vivermos de modo semelhante a Cristo e vivermos em novidade de vida, mas naquele dia nós de fato estaremos no novos céus, na nova terra, e de fato nós teremos nova e perfeitas criaturas em Cristo Jesus. Que nós somos lembrados, irmãos, a pensar, nós somos lembrados aqui nessa noite, nós somos chamados a refletir, é que todas essas maravilhosas notícias de ressurreição dos mortos, de santificação, de ressurreição, de sofrimentos por causa de Cristo, de salvação pela graça, de salvação pela fé, por meio do Senhor Jesus, todas essas coisas só são possíveis a nós, se nós estivermos dispostos a abandonar a nossa antiga e falsa maneira de nos relacionarmos com Deus. É por isso que Paulo, irmãos, está dizendo aos irmãos, irmãos, não abracem essa falsa religiosidade, porque eu abandonei tudo isso para abraçar essas coisas maravilhosas que agora eu estou dizendo para vocês. Por isso, se você deseja conhecer a salvação em Jesus Cristo, se você deseja conhecer a salvação pela fé no Senhor Jesus, se você deseja conhecer o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, se você deseja se juntar a Jesus Cristo na batalha pelo reino, nos seus sofrimentos, se você deseja alcançar a ressurreição dentre os mortos, você precisa abandonar os seus méritos diante de Deus. Você precisa abandonar aquilo que lhe traz status, soberba e arrogância diante do Senhor. Para com o coração quebrantado e contrito como Paulo, abraçar o verdadeiro conhecimento de Cristo pela fé. Você precisa olhar para tudo aquilo que orgulha você e perceber que tudo isso não passa de lixo diante da santidade e da glória de Deus. E a partir de então olhar para Cristo e perceber que em Cristo, por causa do verdadeiro conhecimento de Cristo por meio da fé, nós podemos abandonar a nossa religiosidade carnal para abraçar a expectativa e a esperança da salvação nesse Redentor tremendo e poderoso, que atua em nós e que salva a nós. Creia no Senhor Jesus. Não alicerce sua vida, não alicerce a sua história
nos seus méritos, no seu status, naquilo que você construiu, naquilo que você conhece, naquilo que você fez ou que você pode fazer. Considere essas coisas lixo diante da glória do verdadeiro conhecimento de Cristo por meio da fé. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos, porque diante da maravilha que é o conhecimento de Cristo, diante da maravilha que é o conhecimento do Evangelho, da salvação pela graça por meio da fé, do poder da ressurreição, do poder de sermos feitos semelhantes a Cristo, até mesmo nos seus sofrimentos, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos orgulha nesse mundo não passa de lixo. Como Isaías nos lembra, irmãos, os nossos méritos diante de Deus são apenas trapos de imundícia. Muito obrigado, Senhor, por sermos lembrados nessa noite disso. Sermos lembrados que nós podemos abraçar um tesouro muito mais valioso, uma pérola muito mais valiosa. Nos ajuda, Senhor Deus, a não negociar esse tesouro tão valioso. Nos ajuda, Senhor Deus, a abandonar tudo que temos e somos para abraçar a pérola preciosa que é o conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, com alegria, ser salvos pela fé, conhecermos o poder da ressurreição dos mortos e nos juntarmos a Cristo na batalha pelo reino. E que assim, Senhor Deus, nós possamos conhecer a verdadeira salvação e que nós possamos então ser conhecidos como verdadeiro povo de Deus, não por uma forma de se vestir, não por um hábito, mas porque nós somos um povo que decidimos abandonar quem nós somos e o que temos, para confiarmos e dependermos somente no Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.